Dúvida da aluna Sofia Rodrigues, né, aluna da terceira série do ensino médio. Então essa questão é uma questão de estatística, que ela envolve distribuição de frequências, né? Então frequência simples, acumulada, relativa. Essa questão ela foi uma questão que ela foi cobrada na Escola de Especialistas da Aeronáutica de 2016.2, certo? Então foi da EEAR 2016.2. Então o que é que ela fala aqui? Então ela fala assim, ó, a distribuição dos salários dos 20 funcionários de uma empresa está representada no quadro a seguir. Então nós temos aqui uma distribuição de frequência, onde eu tenho a primeira coluna, eu tenho aqui os valores, os salários em reais. A segunda coluna, eu vou ter o número de funcionários, que é a frequência simples. Terceira coluna, frequência acumulada. E a quarta coluna, a frequência relativa, que é a frequência em porcentagem. Logo abaixo ele fala assim, ó, os valores que completam corretamente as lacunas do quadro são. Pessoal, vamos lá. Esse valor que está faltando na frequência simples, ele, como é que eu consigo obter ele? Usando esse valor aqui da frequência acumulada, certo? Mas para isso eu tenho que lembrar do seguinte, ó, a frequência acumulada, então nós vamos ter o seguinte, ó, na primeira coluna, na primeira classe, eu só tenho dois termos, então o acúmulo de elementos aqui é 2. Na segunda classe eu vou ter 2 mais 6, então eu passo a ter 8. Isso quer dizer que o próximo termo, para chegar a 16, ó, ele obrigatoriamente tem que ser 8, porque quando eu somar 2 com 6 com 8, nós vamos ter que essa soma desses três valores chega a ser 16, certo? Então a primeira frequência que está faltando, a frequência simples, ela tem que ser 8. Vamos lá. Frequência acumulada, que é o segundo item que está faltando aqui na questão. Ó. Então lembre, ó, professor, como é que eu chego a esse valor aqui da frequência acumulada? Como o 16 ele já é o acúmulo das três primeiras classes, se eu somar 16 com 3, eu chego ao resultado dessa frequência, certo? Então aqui passa a ser quanto? 19. E a última frequência, que é a frequência relativa, que está faltando aqui, a segunda classe. O que é que eu preciso lembrar da frequência relativa? A frequência relativa, você consegue ela usando a frequência simples daquela classe, dividido pelo número total de elementos, e isso multiplicado por 100. Tá? Lembra que esse valor ele é dado em porcentagem. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, o número total de elementos. O número total de elementos é o somatório da frequência simples. Então, se eu tenho 2 somado mais 6 dá 8, com mais 8, 16, com mais 4, 20. Então, o meu N passa a ser 20, certo? Então, isso quer dizer que na segunda classe, a frequência relativa da segunda classe, ela vai ser quanto? A frequência simples daquela classe, que no caso aqui é 6, dividido por 20, isso multiplicado por 100. Então, se eu divido aqui todo mundo por 10, 6 eu posso dividir por 2, então vai ficar 3, 3 vezes 10, então isso vai equivaler a 30%, certo? Então, a frequência relativa que estava faltando, 30%, então a alternativa correta, 8, 19 e 30, vai ser justamente a alternativa E. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Curtam, compartilhem, inscrevam no canal e até a próxima.